Que o Senhor, nosso Deus, conceda a mim e a você um tempo com as Escrituras Sagradas que seja do agrado dele e um tempo para nossa edificação. Olá, seja bem-vindo. Este aqui é o canal Estudamos a Bíblia. E estamos agora juntos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia comigo no capítulo 3. Enquanto você abre aí, eu vou brevemente tratando do finalzinho do capítulo 2, só para a gente relembrar. No final do capítulo 2, nós temos a igreja formada em Jerusalém. O Espírito Santo já estava derramado sobre a igreja. E Lucas, o autor sagrado, sim, é Lucas que escreve essa história também. O mesmo Lucas do Evangelho. Lucas fala que as pessoas se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à oração, e a partir do pão e a comunhão. E que eles permaneciam, juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam conforme a necessidade de cada um. Só recapitulando aqui, isso aqui não é o que algumas pessoas pensam, em que quem chegava à comunidade vendia tudo e distribuía. Mas veja que fala que eles tinham tudo em comum, vendendo as propriedades e bens, e esse vendendo em português tenta trazer para a gente o significado do grego, que é um significado de continuidade. Eles continuavam vendendo. Logo, não se vendia tudo. A ideia era simples. Pessoas chegavam à comunidade, olhavam para os outros, viam gente em pobreza, às vezes em extrema pobreza, e diziam, eu posso ajudar, eu vou vender algo que eu tenho e ajudar. Era assim que funcionava. Não era como uma comunidade em que as pessoas realmente tinham que obrigatoriamente abrir mão de tudo, mas elas faziam o que bem queriam dos seus bens. Veremos um pouco mais adiante também sobre isso. Como as pessoas tinham liberdade para manter seus bens, era apenas uma prática comum que eles atendessem necessidades dos outros. E contavam com a simpatia de todo o povo. Bom, nesse ponto chegamos então ao nosso capítulo 3. E certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Pedro e João, junto com Tiago, formavam aquele núcleo mais íntimo, mais próximo de Jesus Cristo. E Pedro e João, então, nesse momento, subiam ao templo. Vamos relembrar que, para um judeu, ir para Israel é subir. Estando em Israel, ir para Jerusalém é subir. Estando em Jerusalém, ir para o templo é subir. Essa é a ideia. Sempre os lugares mais espirituais, mais elevados. E era a hora da oração, 3 da tarde. Não pense você que nós cristãos temos horário para fazer oração, tá? Não. O templo tinha uma organização. Dentro da organização do templo, haviam ritos com hora marcada. Templo não é como local de reunião da igreja. O templo era um só no mundo todo. E lá se prestava serviço contínuo a Deus, em turnos de pessoas. Então havia um horário de manhã em que se fazia orações, junto com sacrifício, e também à tarde. E isso era feito num lugar da terra, por todos os judeus no mundo todo. Então era assim que funcionava, por isso eles tinham horário, por uma questão de organização. Isso não é norma para a igreja. Não pense que existe hora obrigatória para orar. Digo isso porque já ouvi muitas vezes pessoas achando que cristão deve orar às 3 da manhã. Não sei por que se criou esse mito. É um bom horário para orar, como qualquer outro. Se é bom para você, ore nesse horário, mas não pense que nesse horário, pelo horário, a sua oração será mais eficaz ou não. E eram 3 da tarde, talvez sua Bíblia traga um outro número aí, com uma tradução mais antiga, talvez fale aí em hora nona, porque os horários, a maneira como os judeus contavam o tempo é diferente da nossa. Nós temos relógio, fica fácil contar a partir da 0 hora ou da meia-noite, Eles contavam a partir do nascer do sol, então fica um pouquinho diferente. Mas era 3 da tarde. E estava sendo levado para a porta do... Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Porta Formosa. As portas do templo tinham nomes. As portas da cidade tinham nomes. Para se localizar, era muita porta. O templo não era um lugar pequeno. Era praticamente um bairro. Então, haviam nomes, sim, para poder identificar. E estavam levando para lá alguém que era aleijado de nascimento. E todos os dias colocavam essa pessoa ali para lhe pedir esmolas aos que entravam no templo. Uma situação horrível, alguém que passou a vida com deficiência física e a vida na mendicância.
E ele viu Pedro e João, que eles iam entrar no pátio do templo, e pediu esmola. Por que fala entrar no pátio? Porque o templo ele era como se fossem alguns círculos, né? Não exatamente circular, mas alguns perímetros, né? Então tinha a muralha externa do templo, havia o pátio dos estrangeiros, um pátio das mulheres, o pátio dos homens judeus, o local santo e o local santo dos santos, né? E esse homem estava lá na porta, viu que eles iam para o pátio, né? Provavelmente o pátio dos homens. E ele pediu esmola, era o que ele fazia, era o que ele sabia fazer. Ele ficava ali naquela situação pedindo ajuda para quem passasse. E aí Pedro e João olharam para esse homem. E Pedro, ele falou assim, olha para nós. Não era simplesmente como as pessoas que passavam e jogavam uma moeda. Pedro falou, ei, olha para nós. Não sei qual era o gesto que esse homem fazia, talvez movimentando a mão, não sei, mas ele falou, olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa, provavelmente uma moeda. E aí Pedro faz uma das coisas que quebra uma série de ensinos errados dos dias de hoje. Vamos juntos. Disse Pedro, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho lhe dou. O homem esperava receber moedas que era comum que fossem de cobre, prata ou ouro. E Pedro deu o que ele tinha e falou, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, ele se pôs em pé e começou a andar. E depois ele entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. A atitude adequada. Recebeu uma graça de Deus, foi adorar. E quando todo o povo viu, louvando e andando, eles reconheceram que era o mesmo homem que ficava lá na porta, mendigando, o homem da Porta Formosa, e todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. E por que eu falei que isso quebra um ensino errado? Eu quero explorar um pouquinho isso aqui com você. Eu quero explorar porque esse ensino ele tem ferido muitas pessoas e ele tem até mesmo afastado pessoas da fé. E o que é esse ensino? É um ensino que ele é baseado na exploração religiosa. Então pessoas prometem o que não podem cumprir. Prometem milagres. Por exemplo, você passa e tem uma placa. Quinta-feira dos milagres. Então você vai na quinta-feira porque na quinta-feira tem milagre. Como assim? Como assim alguém controla isso? E aí você vai lá, né? E você vai lá com a sua doença, com a sua dor, e você vai na esperança de receber uma cura porque você leu aquela placa e na sua dor você procurou alguma esperança. E você, como pessoa que acredita em Jesus Cristo, pensou, quem sabe lá. E aí você vai e sai do jeito que entrou. Nada acontece. E aí vem o ensino que eu vou dizer que ele é satânico. E eu provo que ele é satânico. Porque ele rouba pessoas do caminho de Cristo. Ele vem e faz aquilo que Jesus falou na parábola do semeador, né? A semente é jogada, vem os passarinhos e comem a semente. Vem o diabo e arranca a semente. E esse ensino faz isso. Porque esse ensino perverso, ele vai olhar para você e vai dizer assim, você não foi curado por culpa sua. É isso que eles vão dizer. Eles vão dizer que você não é curado porque você não tem fé. Porque Jesus muitas vezes disse para pessoas, tua fé te curou, tua fé te salvou. Você lê o texto comigo. Cadê a fé do mendigo? Cadê a fé desse homem que estava ali sentado e que nem sabia quem eram Pedro e João? Ele achou que eles iam dar uma esmola para ele. Ele achou que eles iam jogar uma moeda. Quem é que tinha fé ali? Pedro e João. E Pedro botou essa fé em prática. Ele, Pedro, assumiu. Puxou para si a responsabilidade. E falou, o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então, se você foi ferido no seu coração e você acreditou realmente que você não recebeu uma cura, uma graça, por culpa sua, porque alguém lhe prometeu o que não podia prometer, deixa eu lhe dizer algumas coisas. Se afaste de gente assim. Se afaste de gente que faz promessas como se eles fossem manipuladores na mão de Deus. Não crê nesse tipo de coisa.
Você vai procurar na história da igreja, aqui, e nos livros de história, e você verá que homens e mulheres santos de Deus, eles com humildade clamavam a Deus por milagres. Eles não saíam dizendo e marcando hora e se colocando como os maiorais. Então, corra de gente assim. E também, se você tem um coração ferido porque você não recebeu uma cura, saiba que nem todo mundo foi curado. Nem todo mundo nos dias de Jesus e dos apóstolos foi curado. Nós não sabemos, são mistérios. Mas saiba que isso em nada muda o amor de Deus por você. E se alguém lhe prometeu uma cura e a cura não veio, não é culpa sua. A culpa é de quem prometeu o que não podia prometer. Não é porque você não teve fé. É claro que a falta de fé também faz com que o milagre não venha. Mas você conhece as suas intenções. Você sabe se você busca com honestidade ou não. E eu fico preocupado porque o nosso país hoje está cheio de gente, repleto de gente, que se afastou dos caminhos do Senhor por acreditar que essas farsas, essas canalices disfarçadas de igreja são de fato a igreja do Senhor. Eu me preocupo porque há pessoas hoje vagando por esse país, tendo se afastado, não lendo mais a Bíblia, não orando mais, porque acharam que aqueles lugares onde arrancam dinheiro dos pobres em troca de promessas vãs, acharam que isso é a fé em Jesus. E esse texto aqui que eu li com você agora lhe prova que não é. E se algum pregador um dia lhe disser, e se algum me disser, que faltou fé a quem não recebeu a cura, eu mostro esse texto e pergunto para esse falsário: e cadê a sua fé de puxar o paralítico pela mão e dizer assim: o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Cadê a sua fé? É hora de nós nos levantarmos e permanecermos firmes no nosso lugar, sem nos dobrarmos a essas falsas religiões que assolam o nosso país e que causam uma desgraça e uma obra diabólica. E sim, uma palavra forte, eu vou repetir, uma obra diabólica, satânica. Porque sempre que se prega uma mentira e se afasta um ser humano da salvação, isso não é obra de Deus, é obra do diabo. Dito isso, vamos prosseguir com a nossa leitura. O mendigo se apegou a Pedro, e ele se apegou a João. E todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, e foram a um lugar chamado Pórtico de Salomão. Lembra que eu lhe falei que os portões têm nome, enfim, mais um deles, né? Pórtico de Salomão. Existem algumas referências que você encontra em literatura e também na internet a uma maravilhosa maquete que existe hoje em Israel. É uma maquete de Jerusalém, antes da queda. Jerusalém antes dos anos 70. Que é quase idêntica a isso aqui que nós estamos vendo. E lá tem identificação também dos pórticos, dos portões, das ruas, dos bairros. Algo muito interessante. Mas não é essencial para a compreensão do texto, tá? Vamos seguir então. E vendo Pedro, aquela cena, né? Eles foram para o Pórtico de Salomão. O mendigo se apegou a ele. O mendigo louvando, cantando, agradecendo a Deus, adorando. E o povo se encontrando aí ao redor. O Pedro então disse a eles assim: Israelitas, por que isto os surpreende? Vamos tentar imaginar eu e você naquela cena? A gente em Jerusalém, a gente passando perto do templo, ou até dentro do templo talvez, para orar. E aí um mendigo conhecido, que era deficiente desde sempre, passa pulando, cantando, gritando, adorando a Deus. E aí as pessoas falam assim: olha, aquele pescador ali, aquele Galileu, aquele Pedro, ele pegou-me pela mão, puxou e eu me saiu andando. E aí eu e você vamos lá ver, né? E Pedro olha pra gente e fala assim: vocês estão surpresos por quê? Ué? Como assim? Como assim surpreso por quê? O homem passou a vida ali e de repente você puxou ele pela mão e ele tá andando. É claro que eu tô surpreso. Mas Pedro sabe do que ele está falando. Pedro sabe muito bem porque isso não deveria nos surpreender. Por que vocês estão olhando para nós?
como se tivéssemos feito esse homem andar por nossa própria virtude, nossa própria piedade. Eles estavam olhando para Pedro e João como se Pedro e João fossem grandes operadores de milagres. Voltando para o assunto que eu acabei de falar, tá vendo a diferença? Tá vendo a diferença daquela pessoa que aparece na televisão, ou no outdoor, ou no rádio, ou na internet, chamando você e dizendo para você que ele opera grandes milagres e que ali, naquele espaço dele, que ele domina, é ali que você vai receber a bênção. E aí você vê Pedro e João, e Pedro fala assim, vocês estão olhando para nós por quê? Vocês estão achando que é da gente que saiu isso? Que nós fizemos isso por nossa virtude? Por nossa piedade, nossa santidade? Não, não é por isso. E nós vamos continuar esse discurso aqui no próximo vídeo. E se você achou forte o que eu falei hoje, eu acredito que eu fui moderado. Porque o Senhor a quem eu sirvo, quando se deparou com algo parecido, ele fez um chicote. E ele saiu derrubando mesa. Eu não faço isso porque eu não tenho a santidade dele. Para fazer chicote e derrubar mesa, tem que ter a santidade de Jesus. Eu acredito nisso. Por isso que a igreja não faz isso. Mas a gente protesta. A gente mostra isso aqui. E fala, isso aqui é a verdade. Não essa farsa que estão fazendo por aí. Então, se você acha que minha fala foi forte, leia isso aqui. O que eu falo perto disso aqui é fichinha, é fraquinho. Aqui é forte. E nós vamos chegar lá. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua oração junto comigo. Vamos seguir lendo esse texto maravilhoso, orando, nos dedicando à palavra de Deus e sendo parte da igreja do Senhor. E aí a gente volta na próxima para fazer o que a gente sempre faz aqui, né? Afinal, aqui estudamos a Bíblia. Até!